Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Benassi. Bem-vindo aqui ao meu canal, onde eu falo sobre yoga, qualidade de vida, bem-estar. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho do que é yoga, o que é essa prática milenar que a gente ouve falar tanto hoje em dia. A gente vê muitas pessoas praticando, muitas pessoas famosas principalmente. O que o yoga traz de benefício? Qual que é o objetivo da prática do yoga? Por que as pessoas buscam yoga e algumas não estão muito afim de saber do que é yoga? Será que o yoga é uma prática zen, é uma prática que relaxa, que te acalma? Ou o yoga é uma prática mais forte, mais intensa, mais enérgica? Você precisa trabalhar seu corpo para praticar yoga ou não? Então são algumas dúvidas que a gente tem quando vai buscar um pouquinho sobre o que é essa prática milenar. E prática milenar porque é uma prática que teve origem na Índia. Ela vem com a cultura indiana, né? Ela tem as bases onde cresceu junto com a cultura indiana. E é uma prática que veio aqui para o nosso ocidente, lá mais ou menos por meio do século, um pouquinho antes, onde as pessoas perceberam seus benefícios, porque o yoga ele é uma prática, ele não é algo que você faz como só teoria ou filosofia ou só conhecimento, você tem que aplicar, senão não é yoga. E o yoga começou a crescer graças à globalização, graças ao nível de informação que a gente tem, nível de acesso à informação que a gente tem hoje em dia, graças também a transportes, né, que foram evoluindo e permitiram que a gente consiga... Hoje tem muita gente que tem acesso à fonte da cultura do yoga. E o yoga não tem uma forma de praticar yoga, existem uma série de formas de praticar yoga. Você tem uma série de metodologias. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é a linha, qual é o tipo de prática que você faz. E todas elas, na verdade, conduzem para o mesmo lugar. O objetivo é sempre o mesmo, mas existem uma série de métodos e também isso tem a ver com gosto, com o objetivo pessoal de cada um. Mas o que é de fato o yoga? Bom, o yoga é uma prática que ela procura desenvolver uma relação entre a sua mente e o seu corpo, procurando fazer com que o seu corpo fique bem vitalizado, você tenha bastante energia e que a sua atenção fique bastante focada e concentrada. E a maneira de você fazer isso é buscando recursos que você já tem dentro de você, são recursos inatos dentro do praticante. E essa forma de praticar, esses recursos, eles muitas vezes são acessados e são melhorados, eles são estimulados através das técnicas que o yoga possui. Então técnicas como asanas, são técnicas que trabalham o corpo. Muitas vezes você vê foto de pessoas praticando yoga, o que você está vendo são os asanas, são as posições do yoga. Você tem as técnicas que são associadas à prática de respiração, os pranayamas. Você tem as técnicas que são técnicas muitas vezes associadas à descontração, ao relaxamento, que é o Yoga Nidra. Você tem técnicas que trabalham com a meditação, o Samyama. Você tem técnicas de limpeza, de purificação, os Kriyas, né? Como é que chama? Os Panchakarmas. Você tem técnicas onde você vai trabalhar o seu comportamento, né? Que são os yamas, os niyamas. Você tem muitas técnicas. E essas técnicas, elas na verdade têm como objetivo fazer o que eu falei no início. Manter o seu corpo com bastante energia, com bastante vigor, vitalizado e a sua atenção bastante concentrada. E quando você começa a praticar yoga, muitas vezes você percebe uma disposição maior para você realizar as coisas do seu dia a dia. Você percebe que a sua energia, a sua vitalidade, né? aquela vontade, aquele vigor que você tem, aquela empolgação de realizar as coisas no dia a dia, vai crescendo, porque é isso que a prática proporciona, uma das coisas que a prática proporciona como sensação. Então, essa é uma das coisas que você percebe como efeito daquelas pessoas que começam a praticar yoga, começam a se dedicar à prática, e tem mais coisas além disso. E essas técnicas que eu citei de uma forma bem básica, tá? Não vou entrar em detalhes em cada uma delas. Mas elas podem ser aplicadas de várias formas. Uma das formas que você vê hoje em dia,
que são métodos mais conhecidos, mais difundidos, principalmente em academias, em estúdios de yoga. São métodos em que usam, por exemplo, os asanas como técnicas corporais, mas aplicados de um jeito mais dinâmico, de um jeito mais... onde você tem um movimento feito com o corpo de forma fluida, acompanhando o ritmo da sua respiração. Então você inspira, você faz um movimento para cima, você expira, você faz outro movimento para baixo, e assim os asanas, como a gente chama no yoga, eles vão fluindo de uma posição para outra. Essas são técnicas como Vinyasa Flow, Power Yoga, Ashtanga Vinyasa. E você tem técnicas, por exemplo, que trabalham o corpo com um pouco mais de permanência, onde você não repete muito as posições. Você também trabalha a respiração, mas geralmente você trabalha a respiração focando naquela posição, naquela região do corpo que você está exigindo um pouco mais. E essas são práticas como o Hatha Yoga, como a Iyengar. Tem mais coisa, tá? Estou falando isso de uma forma muito superficial. Mas essas metodologias, todas elas vão ter a ver com duas coisas principais. Uma é o gosto, né? O que você se identifica mais dentro da prática. A segunda coisa é o que você busca dentro da prática. Então, num primeiro momento, muita gente busca os benefícios físicos que o yoga traz. E não tem nada de errado com isso, tá? O yoga é uma prática muito mais profunda. E originalmente, o yoga ele tem algumas coisas dentro da cultura que protegem o acesso de pessoas curiosas, né? Como, por exemplo, tem uma linguagem onde os textos tradicionais do yoga são escritos dentro do Hatha Yoga, por exemplo, da tradição do Hatha Yoga, onde é chamado de Sandhyabhasha, que é uma linguagem crepuscular. Então, quando a pessoa lê, num primeiro momento, ela tem ela identifica de uma determinada forma, ela tem um significado. Mas quando ela lê num segundo momento, prestando atenção, ela vai perceber que não é aquilo exatamente que estava literal lá, tem uma linguagem por trás daquilo. E o Hatha Yoga, falando do Hatha Yoga, o Hatha Yoga é o que a gente ouve falar muito hoje em dia. O Hatha Yoga é o tipo de prática que trabalha o corpo, mas não começou assim a prática do yoga. O yoga ele começou dentro de um sistema em que ainda não era um yoga propriamente dito, não tinha uma formalização, mas isso já era discutido dentro de alguns textos védicos, dentro do ritual védico, dentro de algumas Upanishads que a gente chama no yoga, que são alguns textos revelados que a gente fala dentro da cultura indiana. E aí a formalização do yoga surgiu dentro de um tratado chamado Yoga Sutra de Patanjali. E o Yoga Sutra, o que ele faz é sistematizar o que é o yoga, como você pratica o yoga e qual que é o objetivo dessa prática e o que você deve ou não fazer dentro da prática, quais são os efeitos que ela causa. O Yoga Sutra faz isso, ele sistematiza. E a forma como ele faz isso é através de 4 capítulos, e nesses 4 capítulos ele descreve cada um deles. No primeiro capítulo ele já descreve lá todos os detalhes do que é a prática, como você faz, quais são os meios de expressão da mente que você trabalha dentro da prática do yoga. Enfim, você tem ali no Yoga Sutra uma síntese, a essência do que é a prática do yoga. E dentro desse sistema de Patanjali você tem 8 práticas principais, 8 passos, que são yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Esses 8 passos, cada um deles são yamas, são as condutas que você vai ter você com o mundo, são as prescrições. Niyamas é você para fora, niyama é de fora para dentro, né? Você com você. Então niyamas, a conduta, a observação que você vai fazer com você, como que você vai se comportar. E aí você tem asana, que são as técnicas que trabalham com o corpo, mas no texto de Patanjali ele não fala de asana como posição, ele simplesmente fala que o asana é uma posição firme e confortável, firme e estável. E aí você tem pranayama, que é o controle da sua energia vital, do seu vigor. Você tem pratyahara, que é a sua capacidade de desenvolver a abstração dos sentidos, desligar os seus sentidos e trazer todo o foco para dentro de você.
Tem uma forma de falar isso, né? Algumas pessoas gostam, outras não. Eu acho legal que é da pele para dentro. Você conseguir desligar todos os seus aparelhos sensoriais, não focar a sua atenção fora, mas dentro. E aí você começa a entrar nas técnicas de meditação, que é dharana, que é o seu esforço, né? Concentração. Dhyana é quando você consegue manter a sua atenção, o seu foco no objeto. E samadhi, que é iluminação, atenção plena. Então esses são os 8 passos dentro da prática de yoga. Esse texto é um texto de referência, porque tudo que a gente faz dentro da prática do yoga, ele tem como base o Yoga Sutra de Patanjali. E o Yoga Sutra, ele mostra, por exemplo, que o yoga ele pode ser feito fisicamente, mas o yoga ele não é uma prática só física. Ele é uma prática muito mais interior, uma prática muito mais voltada para a ação do que uma prática onde você tem o trabalho só com o corpo, que é o que muitas vezes as pessoas confundem hoje em dia. Né? As pessoas veem em uma posição, às vezes, meio de pé atrás da cabeça, nem eu consigo colocar o pé atrás da cabeça, alguma posição assim mais difícil, e acha que para fazer yoga precisa praticar ou precisa ter essas condições corporais para que o yoga seja realizado. E muito mais simples do que isso, o yoga precisa muito mais da sua vontade, da sua determinação, da sua dedicação, do que da sua capacidade física. E tanto é que eu já dei aula de yoga até para uma cadeirante, eu já dei aula para pessoas que às vezes têm uma limitação física, algum problema um pouco mais sério, e você sempre tem alternativas. Você pode fazer fisicamente o yoga, mas o yoga ele é uma prática muito mais interior, uma prática muito mais de foco da sua atenção, de despertar da sua verdadeira força, da sua capacidade interior. E quando você começa a praticar os asanas, eles te ajudam a chegar nesse objetivo, a fazer com que a sua força verdadeira seja colocada em ação, em prática. E a melhor palavra que a gente tem para descrever o que é essa força verdadeira, o que é essa capacidade única, né, que todo mundo tem, é uma palavra que a gente descreve em sânscrito como Swadharma. Swadharma significa aquilo que te sustenta, o seu Dharma pessoal. Dharma é sustentáculo. E Swadharma significa, a gente pode traduzir por vocação. Então quando você realiza a sua vocação, aquilo que você veio fazer aqui no mundo, você realiza o yoga. Então perceba que muitas vezes você está aí do outro lado praticando yoga, você já é uma pessoa que realiza aquilo que você tem como força interior, como chamada interior, e você já pratica yoga provavelmente. Tá? É claro que eu estou falando de uma forma muito superficial aqui, tem muitos detalhes dentro da prática do yoga, mas eu queria deixar nesse vídeo um pouquinho aqui do que é o yoga, né? Quais são as bases do yoga, se você precisa realmente ter capacidade física para praticar yoga. Às vezes a pessoa não pratica porque não consigo fazer determinada posição, eu sou muito agitado, eu sou muito inquieto, e aí não consegue praticar yoga. E na verdade o yoga serve para qualquer indivíduo, porque ele vai buscar, você vai usar dentro da prática do yoga recursos que estão dentro de você. E esses recursos têm mais um detalhe importante. Eles são recursos que vão fazer você colocar a atenção naquilo que você mais se interessa, que tem a ver com você de verdade. E é por isso que o yoga ele se difundiu de uma forma muito grande ao longo do mundo inteiro. E você tem o yoga até indo dentro de igreja hoje em dia, né? Tem um padre que desenvolveu o yoga de Cristo lá, e não deixa de ser yoga, né? Ele não está trazendo muito da cultura indiana, mas ele está vinculando os princípios da prática do yoga e fazendo uma analogia com o yoga de Cristo, e o yoga está funcionando, né? E uma das coisas da prática é muito isso, né? O yoga funciona, e ele funciona para todo mundo, basta você se dedicar um tempinho para poder praticar, para poder se colocar em prática. Então eu queria falar um pouquinho aqui, rapidinho, né, nesse vídeo curto, acho que ficou até um pouco mais longo do que eu gostaria, mas explicar só um pouquinho do que é a prática do yoga.
Eu vou abordar esse assunto um pouquinho mais para frente também, de algumas outras formas. Eu pretendo entrevistar algumas pessoas também, meu professor de sânscrito, por exemplo, algumas outras pessoas, para colocar pontos de vista diferentes. Porque o yoga, ele transforma a vida das pessoas, como transformou a minha, e muitas vezes as pessoas mudam as amizades, mudam o trabalho que elas estão exercendo, mudam alguns princípios e valores muito fortes e que a prática acaba mudando porque é um despertar isso. Né? Você causa um despertar, é um despertar que vem de dentro para fora, um conhecimento que vem de dentro para fora, diferente muitas vezes daquele conhecimento que a gente adquire externamente. E isso faz com que você tenha escolhas novas. Por isso que ele causa essa transformação muito grande em muitas pessoas, por isso que ele está fazendo também esse, de certa forma, sucesso, né? Ele está se propagando como uma prática ao longo do mundo inteiro. Então é isso aí. Eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui, se você tiver alguma dúvida também nesse vídeo, se você quiser deixar mais acrescentar mais alguma coisa, também coloca aqui no comentário. Curte. E se inscreve lá no meu site www.universoyoga.net. Se inscreve lá eu tenho uma lista VIP, eu me comunico com as pessoas de uma forma um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais informal também. E às vezes mando algumas coisas que eu só mando por e-mail. Se você estiver gostando aqui do conteúdo, se inscreve lá para a gente manter o contato, ok? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, namastê, tchau, tchau.